Trazendo uma palavra que fica em Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Aleluia. Não está frio, eu vou falar sobre o fogo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Maravilhoso. Rei da glória. Glória a Deus. Aleluia, fiel e santo, Jesus grande. Deus, Ele me deu essa palavra e eu fui meditar nela. Ele tem certeza, Senhor, que essa palavra, Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. a palavra meio difícil. Eu assisti vários pregadores, várias pregações e nenhum estava na direção daquilo que o Senhor falava. Para complicar um pouco mais. E aí o Espírito Santo só me deu uma dica. Ele disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu vou estar lendo. Jesus, ele disse: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Esses dois versículos. Eu fui meditar na palavra do Senhor. Meditar significa estudar, pesquisar, né? O próprio Senhor disse para a gente meditar na palavra dele dia e noite. E a palavra do Senhor, ela não é muito fácil de entender. E Deus diz que Ele usa os pequenos, Ele capacita, né? Pode pegar a pessoa mais sábia do mundo, mais intelectual, se o Espírito Santo não der o entendimento, ela não vai entender. Aleluia, meu Deus. E eu meditando ali nessa palavra, quebrando a cabeça, assistindo várias pregações. Aleluia, Deus. E eu não sentia no meu coração que não era aquilo que o Senhor queria, não era aquela direção. E até no dia de hoje eu ainda vi mais uma pregação de várias pessoas, de várias denominações, e nenhum falou aquilo que o Espírito Santo queria que fosse falado. E todos falavam na mesma linguagem, todos falavam do dia do juízo, do fogo que está por vir, do fogo do inferno, todos estavam na mesma direção, mas não era esse fogo que o Espírito Santo trazia ao meu coração, não era esse fogo que o Espírito Santo queria que eu enxergasse. Embora eu vou estar falando um pouco do fogo do juízo também, mas a primeira coisa que o Espírito Santo me disse, através desse versículo 49, vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Eu fui buscar também em outras Bíblias, para não ter dúvida, que diz: eu vim lançar fogo à terra, e quem me dera, se já estivesse a arder. Em outra linguagem diz: eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Ou seja, aqui eu vejo uma ansiedade da parte de Cristo, mas uma ansiedade transbordando alegria. Então, quando o Espírito Santo me disse que Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não poderia estar transmitindo uma alegria em cima desse versículo, se Ele não tem prazer na morte do ímpio. E ali eu fiquei quebrando a cabeça, e o Espírito Santo foi me direcionando e fez eu enxergar que atrás desse versículo tem uma revelação. E eu vou ler alguns versículos aqui para que o irmão enxergue essa revelação ao qual Deus me trouxe. Em Êxodo 3:2 diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo,
e a sarça não se consumia. 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Êxodo 13, 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deuteronômio 4:24. Pois Yahvé, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. E em Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E Apocalipse 19:12. E os seus olhos eram como chama de fogo. Aleluia. Então está aqui uma revelação ao qual o Espírito Santo trouxe na minha mente, dizendo que em cima desse versículo, Cristo estava dizendo para aquele povo, para aqueles fariseus, que ele é o mesmo Deus que se apresentou a Moisés na sarça. Assim como lá na montanha, no monte, quando os soldados do sumo sacerdote foi buscar Cristo, e eles perguntam: quem é Jesus? Ele respondeu com uma voz meio que de trovão: eu sou. E quando ele disse eu sou, a Bíblia diz que aqueles soldados recuaram para trás e todos caíram prostrados de joelhos no chão. E aí Jesus já falando novamente, normalmente: sou eu sou. E aí eles se levantaram e prenderam Jesus. Então Jesus ele estava se revelando ali, porque quando Moisés perguntou: mas Senhor, quando eu chegar até Faraó, quem eu vou apresentar para Faraó? No nome de quem eu vou falar? E ele diz que o eu sou o enviou. O eu sou enviou. Então ali Jesus ele estava se revelando. O fogo que apareceu para Moisés na sarça sou eu. E novamente em cima desse versículo, Jesus está dizendo: eu sou o fogo que apareceu para Moisés na sarça. Eu sou o Deus fogo, Deus zeloso, o fogo consumidor. E continuando, depois o Espírito Santo me disse: eu sou o Deus da promessa. E aí eu vou ler outros versículos para os irmãos enxergar a promessa. Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, e veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isaías 6,3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Em Coríntios 2, 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ou seja, esse fogo que Cristo diz aqui no capítulo 12 de Lucas, versículo 49, é o Espírito Santo. Então primeiro ele está se revelando: eu sou o Deus que apareceu para Moisés na sarça. Depois ele está se revelando que o Espírito Santo seria derramado por toda a terra. A terra inteirinha estaria em chama. Qual chama? A chama do Espírito Santo. Que é também conhecido como fogo consumidor. Por que fogo consumidor? Porque é Ele quem nos purifica dos nossos pecados. É Ele quem faz arder na nossa mente, na nossa consciência, quando estamos errados, e gera o arrependimento para a nossa redenção. Então, por que Cristo está mostrando aqui uma ansiedade nessa palavra? Vim lançar fogo, e como gostaria que já estivesse em chama. É a ansiedade de ver todos
sendo batizado com o Espírito Santo, o mundo inteiro sendo cheio da sua presença. Aleluia, Deus. E no versículo mais abaixo, que ele diz: importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a se cumprir. Aqui já é o inverso. Aqui ele também está tendo uma ansiedade, mas não é uma ansiedade de alegria, ao versículo anterior. Mas a palavra está dizendo que ele está angustiado, nervoso, depressivo. Ou seja, imagine você sabendo o dia da sua morte. Imagine você sabendo que daqui a 2 dias você vai morrer. Como você vai morrer? Você já começa a regozijar, já começa a trazer para o presente aquela data, aquele momento. E Cristo passava um filme na cabeça dele, tudo que ele iria passar, tudo que ele iria sentir. É tanto que no monte, quando ele orava, ele chorava, o seu suor saía em gotas de sangue. E ele falava: Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice, desvia de mim esse cálice, Pai. Mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a cada dia que passa, se aproximava cada vez mais da sua crucificação. E quando ele diz: importa, porém, que seja batizado com um certo batismo antes, é porque o Espírito Santo só poderia vir para a gente só poderia receber o Espírito Santo depois da crucificação dele. Enquanto isso não acontecesse, a gente não receberia o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que Cristo mostrava uma felicidade, também mostrava uma angústia. Glória a Deus, aleluia, Deus. E para a gente ver como Cristo é maravilhoso, se você pesquisar a genealogia de Adão até Noé, vai formar uma frase, e essa frase diz que o Santo Deus desceria do céu nos ensinando que a morte dele traria para a gente o descanso. Então toda aquela angústia, todo aquele sofrimento que Cristo passou naquela cruz, foi para trazer descanso para mim e para cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Obrigada, meu Senhor. Senhor. E como é uma promessa, e o Senhor ele quer nos selar, acredito que todos aqui já sejam selados, Ele quer que esse fogo arde dentro do nosso peito. Que a gente venha a incendiar, sentir o calor do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Ele diz: toda a carne, toda a terra. Infelizmente muitos recusam isso. Muitos não acreditam. E a maior prova de que tudo isso é verdadeiro é o Espírito Santo. Não tem como a gente negar a presença do Espírito Santo. Quem é batizado, quem sente, quem ouve, não tem como negar esse fenômeno sobrenatural. É, Jesus. Não tem. A pessoa negar isso, ela não é normal. Você sentiu calor, arrepio, visões, sonhos, revelações que acontecem, curas. Isso tudo prova que Deus é real e que as promessas dele é verdadeira. Aleluia. E a Bíblia ela me mostra que todos nós já nascemos condenados. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o salmista Davi disse que todos nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecados. Então já nascemos com a sentença, já nascemos julgados, já nascemos condenados a passar pelo fogo, não o fogo do Espírito Santo, mas o fogo do juízo, aquele fogo que há por vir. E é onde o Senhor diz aqui em 2 Coríntios 1:22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, ou seja, para nos dar livramento do fogo do juízo e não do fogo do Espírito Santo. E Deus ele mostra em várias passagens da Bíblia a vantagem de estar com Ele, de fazer parte dele, de fazer parte do corpo dele. E eu fui buscar aqui uma passagem no livro de Daniel 3:23-25 que diz: esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disseram ao rei:
disse aos seus capitães: não Aleluia! lançamos nós Glória a 3 Deus. homens Santo atados Deus, dentro poder. do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão Aleluia, neles. Deus. E o aspecto Glória do a quarto Deus, é aleluia. semelhante ao filho dos deuses. Aleluia. Aleluia! Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não queimou? A Bíblia diz que nem Glória o a fio Deus. de cabelo deles queimou, porque eles faziam parte de Cristo. Aleluia! Cristo estava com eles. E se a gente faz Glória a parte de Deus. Cristo, a gente é protegido por Cristo. Glória O a fogo Deus, não nos aleluia, queima. Deus. A gente vai passar por prova, luta, tribulação, vamos chorar, vamos sofrer, vamos gemer, mas a todo tempo Ele está conosco, nos Glória a protegendo. Deus, aleluia. É, E a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Glória a Deus, Então, aleluia. a gente vamos sofrer tribulações, sim, angústias, mas vale a pena servir ao Senhor. No Glória a começo Deus, vamos gemer, aleluia. vamos chorar, como eu já disse. Se a gente olhar para José do Egito, olha o sofrimento que José passou. Foi jogado dentro de um poço, foi vendido, preso, apanhou, sofreu ali por 17 anos, mas no final ele se tornou o segundo maior homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. Aleluia, Deus. E vários outros sofreram, tiveram lutas, perseguições, o próprio Davi, mas o final foi bênção. Aleluia. E é assim na nossa vida. Primeiro a gente sofre, geme, chora, mas se a gente não recuar, se a gente não desistir, tem um hino novo para cada um de nós. Glória a Deus, Aleluia! aleluia. Jesus, glória a Tem um Deus. hino de vitória. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E aqui eu fui buscar mais um pouco da palavra do Senhor, porque há momentos que parece que a palavra de Deus entra em contradição, mas só parece, ela não entra, porque Cristo ele falava algo que dava a entender ao contrário. E essa palavra que se refere à paz e à espada, e também anda junto com o fogo, ao qual a própria Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. É. Só que ele disse que não veio trazer paz, mas espada. Então aqui há uma contradição, né? Entre aspas. Mateus 10:34. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. E em Mateus 10:13, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Aleluia, Deus. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Isaías 9, 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a João Deus, 15:18, aleluia. se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aleluia, Deus. Ezequiel 33:11, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, por que Jesus disse que não veio trazer paz para o mundo, mas espada? Ele veio trazer paz para o povo dele. Ele veio trazer paz para aquele que aceita Ele como o único suficiente Deus. Aleluia. Ele é chamado de príncipe da paz. E quando ele diz que ele não veio trazer paz para o mundo, qual que é as obras do mundo? Qual que é os frutos do mundo?
O mundo ele anda em trevas e a trevas não anda com a luz. Então a luz ela expõe as obras das trevas. O mundo não, o mundo esconde. Se eu vivo em adultério, o mundo esconde. Se eu vivo no roubo, o mundo esconde. E isso para o mundo é normal, mas para Deus não. Deus ele mostra, ele revela. Então há o confronto. E essa espada é a palavra do Senhor, é o Evangelho. Então quando ele diz eu vim trazer espada, ele está se referindo à palavra dele. Essa palavra colocaria pessoas em confronto. Vamos dizer que numa casa tem 5 pessoas, 2 se convertem e 3 não. Vai haver um conflito. Aquelas 3 vai se levantar contra aqueles 2 que se converteram. E é aí que a gente que se convertemos temos que lutar com as espadas do Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, ou seja, é orando, é jejuando, pedindo para Deus alcançar também aquelas almas e libertar elas. Só que enquanto isso não acontece, a gente está em guerra, em luta, sendo atacado, sendo humilhado, muitas das vezes entregue pelo próprio parente, em países aí que os cristãos já são presos, caçados até mortos, vizinhos entregam, parentes entregam. A gente tem uma passagem aqui na Bíblia que Jesus curou um cego de nascença, chamaram os pais deles, desse cego, para perguntar se ele realmente nasceu cego, e esses pais com medo, pergunta para ele é maior de idade, ele sabe responder por ele mesmo. Por que responderam dessa forma? Com medo de apanhar, de ser preso, de sofrer. Então, a palavra de Deus, ela traz sim uma guerra espiritual, um levante, coloca um contra o outro. Eu ali em casa pregando para minha mãe na minha frente, só que pelas minhas costas não era bem assim. Então é dessa maneira. Aleluia. Por isso que o Senhor fala que Ele não veio trazer paz, mas Ele não veio trazer paz pro mundo. Para quem está nele, Ele traz paz sim. Aleluia. Ele diz o tempo todo: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. A vida inteira, do começo ao fim, Deus está trazendo palavra de ânimo, de conforto. Para quem? Para quem que o cega, que anda nos seus caminhos. Quando o povo de Deus foi atravessar o mar, e de um lado viu o mar e atrás viu o faraó, entraram em choque, entraram em desespero. E Deus falou ali para Moisés: ei Moisés, por que clamam a mim? Diga o povo que marcha. Ou seja, acalma, aquieta, sou eu Deus, eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. O povo se esqueceu que tinha uma coluna de nuvem guiando eles ali na frente. O povo se esqueceu que tinha uma coluna de fogo com eles. O povo tinha se esquecido das 10 pragas. Ou seja, o povo estava com um Deus que estava de forma visível ali na frente deles, em forma de um redemoinho rodando ali na frente deles, feito coisas sobrenaturais, né? Sinais e maravilhas, coisas espantosas, e o povo com medo de Faraó. E ali Deus abriu o mar. O povo passou, o mar engoliu o Faraó com seus carros, cavalos, e Deus foi guiando. Só que o tempo todo o povo, mesmo tendo um Deus na frente dele, vendo esse Deus, se esquecia desse Deus, murmurava, chorava, reclamava. Muitas das vezes assim é com a gente também. Essa semana eu com meu peito ardendo, pegando fogo, o rosto queimando da presença de Deus, e eu ali bravo, irado, furioso, e com a presença junto, o Espírito Santo se manifestando em mim. O peito pegava fogo, o rosto queimava, e eu bravo ali, irado, furioso. Depois eu falei: Senhor, me perdoa Senhor, me perdoa. E Deus não se afastou de mim. Foi o tempo todo ali furioso, irado, coisa minha com Deus mesmo, e o peito ardendo, queimando, o rosto queimando. Eu chegava até a falar: Deus usa alguém para falar comigo. Deus não usou não, Deus ficou calado, só que o peito queimava, o rosto queimava, eu me arrepiava, eu sentia a presença de Deus. Aleluia. E era como se eu estivesse lá no deserto com aquele povo lá.
Com a presença de Deus e desacreditando, com a presença de Deus e duvidando. Então a gente tem que ter mais fé, porque a gente vê, sente, e mesmo assim muitas das vezes a gente enfraquece, duvida, murmura. Aquele que fala que não murmura está mentindo, porque se não murmurou ainda, uma hora vai murmurar. É normal. É fraqueza da nossa carne. Essa carne aqui, a Bíblia fala que ela é fraca. Ela é fraca para as coisas de Deus, mais forte para as coisas do mundo. Mas é assim, irmãos, não desistem. Não desistem de caminhar com Deus, porque vale a pena. O final vai ser melhor do que o começo. Deus tem promessas para cada um de nós. Promessas lindas, promessas maravilhosas. E tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Deus, Ele foi curar um outro cego. Fica em Marcos 8:22. Deixa eu buscar aqui para os irmãos entenderem melhor. Marcos é depois de Lucas? Depois de João? Aleluia. Marcos. Marcos 8. E chegou a Betsaída, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Eu assisti nessa passagem na novela. Jesus fala para aquele homem: tenha fé. Jesus pôs as mãos nos olhos dele e ele não enxergou direito. Ele viu os homens como se fossem árvores andando. E aí Jesus põe a mão nos olhos dele novamente. Na novela aqui não está dizendo aqui, mas na novela Jesus diz: tenha fé, creia. Creia que o milagre vai acontecer. E na segunda vez Jesus pôs a mão e ele foi curado. Só que aí eu pergunto: Jesus estava ficando fraco? Será que Jesus estava perdendo o seu poder? Por que Jesus não curou esse homem na primeira tentativa? Porque conhecendo Jesus, Jesus poderia curá-lo sem pôr a mão. Jesus, ele tem os seus mistérios, ele curou cada um de uma forma. Um ele cuspiu no barro, fez um lodo e passou nos olhos. Outro ele esfregou a mão. Esse aqui ele teve que pôr a mão 2 vezes. Por quê? Revelação. Deus. Aleluia. Aqui no livro de João, Jesus, quando João, deixa eu ver aqui, onde coloquei, João 3,17, e dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas. Não, é 3, estou lendo no 13. João 3. Glória a Deus, aleluia. Onde João diz que está posto o machado na raiz das árvores. Então Cristo ele está fazendo uma revelação aqui, que essa árvore somos nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora eu me perdi aqui. São vários versículos. Mas enfim, João ele está pregando no deserto. E quando os fariseus chegam, ele começa a chamar os fariseus ali de raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira do cordeiro que está por vir? E aí João diz que já está posto o machado na raiz das árvores. Então Cristo ele permitiu que esse cego enxergasse os homens como árvore, uma revelação. Ele fazendo alusão: as árvores são vocês.
Quem que é o machado? É Cristo. Com a vinda dele e com a crucificação dele lá na cruz do Calvário, está posto o machado na raiz de todas as árvores. E aí ele diz que toda árvore má, que não dá bons frutos, vai ser cortada e lançada aonde? No fogo. Agora é o fogo do juízo e não o fogo do Espírito Santo. E aí João segue dizendo que ele já está com a pá na mão e vai limpar a sua eira. Vai separar o trigo da palha. E a palha vai ser lançada aonde? No fogo. Aleluia. Então, por que temos que andar com Cristo? Para nos livrar desse fogo que está por vir. Para a gente ser cheio do fogo, mas fogo do Espírito Santo. E fugir da ira do Cordeiro que está por vir, que fica lá em Apocalipse, no 6º selo, ao qual ele vai lançar todos na fornalha, no fogo que não se apaga. Então, Cristo, ele tudo ele faz com propósito. Cada passagem, cada coisa que está aqui nas Escrituras tem um propósito. Cristo não deixou nada em vão, não fez nada em vão. O lenço dobrado lá na cova lá, onde ele foi colocado, na tumba, tinha um propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Aleluia. E muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas também tem propósito. Aleluia. Tem coisas que Deus permite, que dói, machuca, não é agradável, mas tem propósito. Alguns é crescimento, outros é testemunha. A gente está testemunhando. Às vezes Deus permite a pessoa ser assaltada. Às vezes toma até umas corunhadas, uns burros. Só que a pessoa puxa o gatilho e não sai nada. Vai dar testemunho. Às vezes você passa pelo estreito dentro da empresa, a empresa fecha, só que aí Deus abre outra porta maior, melhor. Aleluia, Jesus. E tudo, a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia, Então, Jesus. vamos crer, vamos confiar em Deus, porque Deus não faz nada sem propósito. Aleluia. E eu vou estar lendo aqui em Salmos 66. Salmos 66, Glória a Deus. 10 e 12, que diz assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água,